A mudança na relatoria do processo do caso Master no STF deve levar a defesa do dono do banco, Daniel Vorcaro, a pedir a anulação da ação em tramitação na Corte. Os advogados sustentam que a substituição do relator violou a garantia do juiz natural. Pauta para a gente discutir com os nossos analistas de política, chegando aqui no telão. Berenice Leite, bom dia para você. Seja muito bem-vinda, muito bom tê-la conosco. Bom dia, Daniel. Prazer é meu estar com você e toda a nossa audiência pelo Brasil. Pois é, Berenice, eu já começo com você então, nessa retomada dos trabalhos no Congresso pós-carnaval. Existe aquela expectativa pela presença de Daniel Vorcaro, que é o dono do Master, em ao menos duas comissões, não é isso? Ele vai passar a próxima semana praticamente toda por aí em Brasília, não é? Exatamente, Daniel. Primeira oitiva vai acontecer na Comissão de Assuntos Econômicos no Senado Federal, dia 24, né? Essa é a data estabelecida. Lembrando que quem preside essa comissão é o senador Renan Calheiros. E além dele, outras pessoas devem ser ouvidas. Claro, a principal expectativa é ouvir o dono do Banco Master, mas também o seu antigo sócio, Augusto Lima, que tem envolvimento, inclusive, nessas questões do crédito consignado, porque depois que ele deixa a sociedade do Banco Master, ele fecha um negócio da China, pode-se dizer assim, com o PT da Bahia, e a gente vai entrar nesse assunto também. E a Comissão de Assuntos Econômicos vai ouvir o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Agora, ainda falando de Daniel Vorcaro, há também uma outra data, que é no dia 26, portanto, 2 dias depois, onde o Vorcaro também foi convocado, requerimento já aprovado. Essa oitiva já deveria ter acontecido, no entanto, vamos lembrar aqui que o presidente da CPMI e do INSS, o senador Carlos Viana, teria feito um acordo, né, nos bastidores, mas isso também já não é mais segredo. Ele veio a público para falar que os advogados de Vorcaro teriam pedido para adiar essa oitiva, sob a condição de que Vorcaro não ia pedir nenhum tipo de habeas corpus e nem autorização da justiça para permanecer em silêncio, já que Daniel Vorcaro é investigado na esfera criminal. Ele poderia pedir. Agora, já saíram algumas informações, desde que o ministro Dias Toffoli teve que deixar a relatoria do Supremo Tribunal Federal, no caso do Banco Master, de que os advogados não vão cumprir com a palavra que deram com o presidente do com o presidente da comissão de investigação lá no Senado, né, o senador Carlos Viana. Então, é nisso que dá, ficar celebrando acordos com advogados de pessoas que não tiveram uma conduta bacana, né? Para a gente ser assim um pouco bacana também ao se referir a Daniel Vorcaro, porque é uma oitiva muito importante, muitos esclarecimentos que têm que ser feitos, fora o sigilo que permanece. A comissão que investiga as fraudes do roubo do INSS, e isso diz respeito aos créditos consignados, por isso que o Banco Master também está nessa teia que envolve o roubo dos aposentados e pensionistas. O sigilo continua. Esses documentos chegaram a ser enviados para o colegiado da CPMI. No entanto, horas depois, o ministro Dias Toffoli, enquanto relator ainda, voltou atrás na decisão, e esses documentos de quebra de sigilo fiscal de muitos investigados que devem ser ouvidos na CPMI do INSS, Daniel, inclusive de Daniel Vorcaro, esses documentos estão acautelados nas mãos do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Então, vamos acompanhar a primeira oitiva, dia 24 agora, na Comissão de Assuntos Econômicos, e posterior a isso, dia 26, na CPMI do INSS. Pois é, Berenice, além dessas duas frentes que você citou, foi protocolado também um pedido de CPMI exclusivamente para o Banco Master. O andamento está nas mãos do presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, que precisa marcar uma sessão conjunta, ler esse pedido de instalação para que essa comissão seja iniciada. Se for criada, o empresário também vai provavelmente ser convidado para falar. Vou receber agora o Marcelo Rocha Monteiro. Bom dia, Marcelo, seja muito bem-vindo. Começo perguntando a você o seguinte: Vorcaro tem esses depoimentos agendados na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, tem depoimento marcado também na CPMI do INSS. Pergunto a você, quais perguntas, na sua concepção, precisam ser respondidas por ele? Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Daniel. Bom dia, Berenice. Bom dia para o nosso público. Você mencionou aí o Feliz Ano Novo, né? O Ano Novo para alguns, o ano só começa depois do Carnaval, né? Seria o caso de perguntar para o presidente do Senado, para o senhor Alcolumbre, né, se o ano vai começar agora ou se ele ainda quer esperar mais um pouco, né? Porque ele não tem feito absolutamente nada, né, no sentido de colocar o Senado para exercer a sua função, nesse caso, que é instaurar uma CPMI, né, que é mais do que devida, uma comissão parlamentar de inquérito ou uma comissão parlamentar mista de inquérito para apurar esses fatos. Eu acho que o Brasil tem muitas perguntas a fazer para o senhor Daniel Vorcaro, se ele estiver disposto a responder, né? Como a Berenice informou, há rumores de que os advogados não pretenderiam cumprir o acordo e ele aí o acordo seria não ficar em silêncio, né? Que é um direito que o investigado tem, o direito de permanecer calado. E isso independe de habeas corpus, né? Mesmo que eles não tenham impetrado habeas corpus para garantir ao senhor Vorcaro o direito de permanecer calado, esse direito está previsto na Constituição, né? Então, ele pode chegar lá e dizer, olha, eu não vou responder a pergunta alguma, né? Seria uma pena, porque o Brasil tem muita coisa a perguntar. Eu acho que uma das perguntas mais importantes, né, porque vai além do aspecto técnico, né, da questão do sistema financeiro, que evidentemente foi duramente atingido pelas fraudes do senhor Vorcaro, mas tem um aspecto que eu acho que vai além disso, né? Quer saber do senhor Vorcaro, senhor Vorcaro, para praticar todas essas fraudes, para colocar em andamento e manter funcionando até um certo ponto todo esse esquema criminoso, o senhor contou com a colaboração de quem dentro do Estado brasileiro, dentro do poder público brasileiro? Quais as autoridades que estavam, digamos assim, na sua folha de pagamento, tanto no executivo quanto no legislativo e, sobretudo, no poder judiciário? Eu acho que essa é a pergunta mais importante do ponto de vista institucional, né, a ser respondida pelo senhor Vorcaro. A questão é, será que ele vai querer responder? E você, Guta Pini, bom dia. Gostaria de ouvir Daniel Vorcaro responder a perguntas, por exemplo, sobre a gestão, sobre as operações do banco, ou, na sua avaliação, caberia nesse momento extrair respostas relacionadas às acusações criminais que pesam contra ele? Uma delas, por exemplo, talvez a principal, qual era o real objetivo da tentativa de venda do controle do Master para o BRB? Houve pressão ou facilitação política para que essa operação avançasse? Bom dia, Dani. Bom dia, Berenice. Bom dia, professor Marcelo, toda a nossa audiência. Olha, Dani, acho que nós podemos levar você e o professor Marcelo para fazer as perguntas nas comissões ou nesse grupo aí liderado por Renan Calheiros. As perguntas estão realmente muito boas. Vejam, nesse momento, no Congresso Nacional, não existe uma comissão para investigar essas questões mais amplas envolvendo o Banco Master. Neste momento, a comissão é a CPMI do INSS. Então, o foco, neste momento, serão as perguntas relacionadas aos consignados. O Banco Master não conseguiu comprovar junto ao INSS a documentação necessária para os consignados, mais de 200 mil consignados do Banco Master com os aposentados e pensionistas. Então, como que eles conseguiram esses descontos na folha, nos benefícios desses aposentados, sem que houvesse uma comprovação da assinatura, da autorização desses aposentados? Imaginem, mais de 200 mil consignados. Quanto que esse banco não lucrou em cima dos velhinhos, em cima dos aposentados e pensionistas? Agora, também é fato que é uma oportunidade para se fazerem as mais amplas perguntas
para Daniel Borcaro, a sua relação com ministros do Supremo, com o Executivo, o Legislativo, enfim, toda esse grande imbróglio no qual ele está envolvido e que a opinião pública quer muito saber. Então, neste momento, as perguntas, eu acredito que elas não serão respondidas por Daniel Borcaro, até porque, embora ele não impetre o habeas corpus, ele tem o direito constitucional de se manter calado e de não se incriminar. Mas as perguntas, elas devem ser feitas porque elas ficam no debate. Elas vão ilustrar todo o trabalho da CPMI ou até do grupo de trabalho. E o silêncio do Daniel Borcaro vai dizer muito. Porque, vejam, o depoimento de um investigado é a sua grande oportunidade de defesa. E se todos os olhos estarão voltados para ele, e justamente nessa relação que ele pode ter com os ministros do Supremo e até integrantes do Poder Executivo, é a grande oportunidade de defesa. Então, ele impetrar um habeas corpus ou se manter em silêncio vai depor muito mais contra ele do que as informações que ele tiver que trazer. Então, nós estamos aguardando com muita expectativa esse depoimento e vamos ver como esses trabalhos serão conduzidos no colegiado.